conta com patrocínio das lojas Benoit e Dom Feliciano, onde as melhores condições de pagamento esperam por você, com novidades, promoções e aquele atendimento amigo. E além disso, se você falar que viu a propaganda da Benoit aqui na nossa página, você ganha um mimo na hora da sua compra. Ótica Central, quase 2 décadas cuidando da saúde dos seus olhos aqui em Dom Feliciano. Você já conhece a ozonoterapia? É a solução perfeita para tirar a papada, aquela gordurinha indesejada, e ainda faz bem para a saúde. Quer coisa melhor do que isso? E falando em saúde, a Clínica São Damião conta com uma estrutura moderna, profissionais especializados em diversas áreas. Clínica São Damião, saúde para todos. Está querendo renovar a sua frota? Aqui na Tecmac Marinda Tratores, você encontra máquinas que sabem trabalhar com a nossa terra. Seu celular quebrou? Está precisando de uma manutenção? Utensílios para seu aparelho? Bom, você encontra no Fabrício Celulares, aqui na Galeria Paroquial. Boa noite, pessoal. Eu sou a Beatriz Centeno e hoje eu tô aqui para apresentar mais um podcast da Bia, um programa para todas as idades, sempre com assuntos super interessantes. E hoje a mesa aqui já ajuda a remeter ao assunto que nós vamos falar, porque eu tô com a minha convidada aqui, a nutricionista Aline. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero contribuir com essas pequenas dicas, né? Que a gente precisa sempre frisar muito, né? O pessoal às vezes acaba com a correria, acaba esquecendo que o básico funciona, né? Espero contribuir bastante com essas dicas que eu vim trazer hoje para vocês. Então, para começar, quais são as primeiras dicas para quem quer começar a ter uma rotina mais saudável? As primeiras dicas, gente, que eu passo para vocês, a primeira a gente sempre fala muito, é muito repetitivo, né? É a questão da água, né? O nosso corpo, ele funciona basicamente por água. Então, eu vejo muito no consultório, assim, posso tomar chá, posso tomar chimarrão para diminuir a ingestão de água? Não, porque o nosso corpo, ele é composto de água, né? Então, a gente tem que fazer um cálculo, né? É 30 vezes o peso que a pessoa está atualmente para ver quanto precisa ingerir de água, né, durante o dia. A segunda dica que eu dou, que é essencial, né, pessoal, pelo menos assim 30 minutos de caminhada por dia, algum exercício físico, tá? Aliada também numa alimentação saudável, né? Uma alimentação, a terceira dica que eu dou para vocês, né, aliada ali com a água e com a caminhada, ingestão de frutas, verduras, no mínimo 3, quanto mais coloridas melhor, né, gente? Sempre frisando bastante a ingestão de fibras, né? Com a ingestão de água e as fibras a gente vai ter ali, quem procura, né, na maioria das vezes, como eu trabalho emagrecimento, então as fibras ela faz uma boa ajuda nisso aí também, tá? Então vocês viram, além de saudável, também ajuda no emagrecimento, também, né? E com relação, assim, a mitos, por exemplo, eu mesma tenho o costume de não jantar, né? Porque dizem que jantar engorda, né? Que não faz bem comer de noite. Isso é verdade? É mentira? Não, isso aí, gente, tudo é mito, assim, é bem bacana que ela veio a trazer, porque eu vejo muito isso no consultório, né? Como eu tô atendendo, então o pessoal me relata, cortei a janta porque assim eu vou emagrecer mais rápido, enfim. Só que pelo contrário, a gente tirando a janta ali, um aporte, por exemplo, de nutrientes de uma janta, a gente vai estar tirando nutrientes, né? E a gente precisa do carboidrato para ter uma boa noite de sono. Então, automaticamente, uma coisa, ela puxa a outra. Se a gente não tem uma boa noite de sono, a gente não vai conseguir atingir, por exemplo, um emagrecimento saudável. A gente, pelo contrário, vai adquirir peso. E também, tirando a janta, automaticamente, no outro dia, tu vai tomar um café da manhã com mais calorias, mais calóricos. E obviamente o que o nosso cérebro vai pedir? Coisas com mais doces, mais processadas, mais ultraprocessadas para sanar rápido aquela vontade ali, né? Sim, não vai ser uma fruta, por exemplo, que vai... Isso né? Aí. E, por exemplo, assim, mais ou menos quanto é o intervalo certo entre uma refeição e outra? O que eu costumo dizer bastante para os pacientes, né? Não precisa, é mito a pessoa comer de 3 em 3 horas, tá? Não tem a necessidade de comer de 3 em 3 horas. O que é necessário? A gente fracionar, isso é uma estratégia de cada profissional, é uma estratégia para a pessoa
se manter, não ter aquelas beliscadas, né? Porque o que o pessoal se baseia? Café da manhã, almoço e janta. 3 refeições. Então, pro corpo é muito pouco. Só que aí esquece de contar, fora as 3 refeições, aquelas beliscadas. Então, essa estratégia da gente comer, por exemplo, conforme a rotina do paciente, como eu faço, café na parte da manhã, no meio da manhã comer uma fruta, depois o almoço, lá pelas 3 comer uma outra fruta ou um iogurte, a pessoa ela vai ter ali um aporte de fibras através das frutas, então ela não vai ter aquela vontade de ficar beliscando, porque no final do dia a gente vai fazer um cálculo das beliscadas, ela ultrapassou toda a caloria e o déficit calórico que a gente faz para emagrecimento não vai funcionar. Sim. Por exemplo, é que nem eu antigamente eu tinha o costume de comprar um pacote de bolacha, eu olhava as calorias, mas assim, eu comia aquele pacote assim, de uma vez só no dia inteiro. E querendo ou não, né? As calorias ainda iam pesar. Porque foi boa a tua colocação também, porque é bem comum também aparecer pra mim, né? 6 bolachas, pessoal, não, por exemplo, mais vale comer um cacetinho, né? Em questão de caloria, né? Falando caloria, do que 4 bolachas. Vocês vão comer 4 bolachas, vão ficar com fome, vai ter uma caloria maior, né? E o pão ali vai ter equivalente um pouquinho mais, mas com compensação vai comer só um cacetinho e já vai estar saciada, né? Sim. Uma questão que até foi a minha chefe que comentou comigo e eu queria trazer aqui, é que aqui, como é uma cidade muito interior, tem muita gente que trabalha na lavoura, as pessoas acham muito que ser forte, ser gordo, a obesidade é algo bom, né? Tanto que tem bastante aqui em Feliciano. O que tu pode dizer assim sobre isso? Isso assim, eu sempre procuro trabalhar muito na rede social para poder passar para eles essas informações, né? Porque eles vêm até mim, eu trabalho na lavoura, eu trabalho pesado, eu tenho que comer muito. Quando é na parte de emagrecimento, né? Eu sempre faço também ali a parte da saúde também, peço exames de sangue, enfim. Então, o que eu falo muito para eles? Vamos pensar assim, né? Assim como o magro não quer dizer que a pessoa tenha saúde, o obeso não quer dizer que a pessoa esteja forte, esteja bem. Né? Já peguei pacientes bem mais magros, com muito mais doentes que pessoas mais obesas. Claro, não desconsiderando que a pessoa com obesidade, ela sempre, além da obesidade, ela sempre traz mais doenças aliadas, hipertensão, aí da hipertensão já vem a diabetes, da diabetes já vem colesterol alto, triglicerídeos, e aí já prejudica a parte cardíaca, então já vem tudo, sabe? Então, ser acima do peso não quer dizer que a pessoa esteja saudável. Pelo contrário, né? Para o nosso organismo é muito cômodo ter aquela gordura acumulada como reserva de energia. Né? Então, quando a gente está em processo de déficit calórico, no emagrecimento saudável, que eu trabalho com déficit calórico, né? Eu não restringo nenhuma alimentação, só faço o cálculo do déficit calórico que a pessoa ingere aquilo ali. Tanto que meus pacientes dizem assim, mas nem parece que estou fazendo uma dieta. Eu digo, sim, eu entrei na tua realidade, fiz o cálculo ali, e aí, obviamente, tu não vai sentir fome, porque tu vai ter ali as refeições fracionadas, com bastante fibras, né, quinoa, chia, aveia, farelo de aveia, né? Então, isso assim, é bem comum de acontecer, deles chegarem pra mim e, não tô tomando café da tarde. Tem pessoas, às vezes, que no interior fica com 2 refeições no dia, né? Então, aí, à noite já não dorme, já tem insônia, automaticamente o hormônio do sono já não é liberado, a pessoa já fica mais ansiosa, aí ela vai automaticamente comer mais. Então, tudo, um pontinho vai ligando no outro. Então, tudo esses pequenos detalhes, assim, que chamam muito. Eu sempre tento, na rede social, passar para o pessoal esses mitos da nutrição que tem muito, né? Que nem arroz e feijão, por exemplo, né? A gente fala muito, eles... vai ter arroz e feijão. O melhor casal perfeito que a gente diz é o arroz e o feijão, né? O nutriente que não tem no arroz, ele tem no feijão. O que não tem no feijão, tem no arroz. Né? Que nem a questão também... É importante né, a questão de doce, por exemplo, né? Eu coloco na dieta dos meus pacientes o chocolate depois do almoço, né? O que é importante? Comer um chocolate, um alimento isolado, ele não é capaz de te engordar ou te emagrecer.
É o né? excesso que faz, né? Isso, é o excesso, é a quantidade. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento no emagrecimento. A pessoa fazer sozinha é perigoso, né? Porque a pessoa pode tirar muito, a pessoa fica muito doente, ela começa a restringir muito nutrientes e aí acaba vindo as doenças e a pessoa nem sabe, como eu já peguei casos assim, Sim. né? Eu já vi gente fazendo dieta de ficar em jejum um dia inteiro. Sim. É errado, Sim, né? é. Eu não trabalho com jejum, né? Cada profissional trabalha com a sua ali, o seu jeito, sua estratégia, né? O meu é só déficit calórico mesmo, a prática de exercício físico, né? E questão de jejum, né? Depende muito do organismo, por exemplo. Tem pessoas que eu atendo que ela passa tranquilamente em jejum, por exemplo, um período e aí no outro ela consegue controlar e comer normalmente. Tem pessoas que não, que passam mal. Sim. Né? Então, por isso que eu sempre digo assim, na primeira consulta, a gente tem que ver muito como é que o organismo responder para nós, né? Se a pessoa vai sentir fome, por isso que a consulta é muito importante mensalmente. A gente conversa muito, enfim, se tá sentindo fome, se não tá. Normalmente, se a pessoa faz corretamente, que eu entro bem na realidade, a pessoa emagrece comendo, né? Sim. Não tirando nutriente, não tirando, e a pessoa socializa normal, né? Claro, com cautela, eu sempre falo muito. Questão de bebida alcoólica, né? Toda bebida alcoólica, independente de qualquer uma delas, tem calorias. Tem pessoas que, eu engordei. Aí eu pergunto assim, mas tu ingeriu água, tu repôs? Porque o álcool, ele desidrata o corpo, né? Então eu mesmo tenho muito problema com questão de água, eu tomo pouca água, sabe? Claro. E isso me dificulta bastante quando eu tô querendo emagrecer. E aí a questão do álcool é bem importante, porque ele desidrata muito, tanto que no outro dia, pós-festa, a gente acorda com muita sede, né? O nosso corpo, ele pede muita água, assim. Então, quando a gente chega a sentir sede, a gente já tá com o corpo desidratado, né? Então, é bem importante, assim. Eu sempre friso muito a água, porque a água não é só... Aqui, ó, gente, a água é o mais importante. É verdade. E água com gás também não faz mal, né? Agora tô levando uma garrafinha, lembrei. A água com gás, pessoal, é totalmente mito, tá? A água com gás, ela não faz mal nenhum, tá, gente? Não cria pedra nos rins, não faz mal nenhum pra saúde. É água, né? Não faz mal nenhum, né? Então, quem tem dificuldade da água pura, a água com gás ali é uma ótima opção também. Sim. Tu falou uma coisa que até me levantou uma questão aqui. Quando tu citou que normalmente você oferece uma dieta para cada pessoa, assim, né? Isso. Eu já vi casos de pessoas que assim vão no nutricionista, pegam uma dieta e depois compartilham com as amigas. Não vai ter o mesmo efeito. Com certeza não, não. Até porque assim, ó, cada pessoa tem um tipo de organismo, tem uma genética, tem uma altura, tem um peso. Um alimento para um vai fazer o emagrecimento, um alimento para o outro pode causar alguma doença por parte genética. Tem pessoas que tendem a ter triglicerídeo muito alto, outras nem tanto. Então, dieta pronta não existe, né? Pegar a dieta da internet, fazer, a pessoa só tá perdendo tempo e desenvolvendo doenças, né, pessoal, no corpo ali. Então, eu sempre falo para os pacientes, eu vejo muito grupo de emagrecimento, assim, de amigas se juntarem, fazer, e todo mundo fazer uma dieta só e só tirando comida, né? Enfim, isso, pessoal, não funciona. O que isso vai ocasionar ao longo do tempo? Doenças, como eu já peguei, né? De eu ficar 5 meses com o paciente só, ali a gente tratando a doença para poder depois entrar em déficit calórico pro emagrecimento. Então, pra tu ver, às vezes a pessoa tem pressa de emagrecer, só que a pressa causa doença nela, né? Então, pessoal, assim, ó, tem que cuidar muito isso, essas coisas de internet, né? Tem que ser com um profissional nutricionista. Internet, ela tem que filtrar muita coisa ali, tem coisas que são totalmente mitos e as pessoas, normalmente, quando elas querem pressa, elas pegam esses mitos assim e elas seguem adiante, sabe? Como eu falei anteriormente, né? Não se preocupam com a saúde. Com a saúde, a saúde é muito importante, né? É primordial. Por que eu friso muito a questão de exames de sangue quando eu faço a consulta? A primeira coisa que eu peço é exames de sangue. Porque não adianta de nada eu aplicar ali uma dieta pra pessoa,
e a pessoa tá com triglicerídeos lá em cima, colesterol, tá quase diabética, né? Então o que eu faço? Através da alimentação, eu tento diminuir aquele índice ali, aí a gente dá um determinado tempo, a pessoa faz um exame novamente, se não conseguiu, aí a gente caminha para o especialista responsável, tá? Sim. Que essa é a forma mais correta, né? Então, assim, como tu falou, a saúde da gente é primordial. A gente sem saúde, a gente não consegue fazer nada, né? Então, a pressa de emagrecer, cada pessoa tem um tempo, né? O corpo da pessoa age tem pessoas que têm um metabolismo um pouquinho mais rápido, outras mais lento. Vários fatores interferem, genética, idade, o modo, o ambiente também que a pessoa tá, a rotina. Hoje em dia a pessoa tem a rotina muito corrida, mas eu tô aqui para dizer para vocês que mesmo com a vida corrida, o pessoal que trabalha no fumo, o pessoal que trabalha, né, no interior, o pessoal consegue sim fazer dieta e tem muito sucesso de perda de peso, porque eu tenho já pacientes com quase alcançando o objetivo, né? E para isso, claro, o paciente ele tem que me ajudar para mim poder formular alguma coisa que ele possa levar até, né? Se for o fumo, o caso, né, o que for, para ele fazer. E assim, pessoal, questão de dieta, né? A palavra dieta ela soa muito ruim, porque dieta a pessoa pensa assim, vou passar fome. Né? Eu passar fome, muito assim. Eu vou passar fome, mas não, né? Nenhum paciente meu passa fome, tendo ali o equilíbrio certinho dos macros, né? Dos micronutrientes que são importantes para a saúde e para o organismo, a pessoa não vai sentir fome ao longo do dia, ela não vai dar aquelas beliscadas que nem eu falei, né? Uhum. Voltando na questão da água, essa é uma pergunta um pouco pessoal, porque era algo que eu fazia. Tomar gengibre dentro da água ajuda a emagrecer, faz bem pra saúde? Não. Não? Não, até esses dias me perguntaram isso também. Também foi a internet que me falou. Né? O que acontece, gente? A água, né? A água ali, ela faz a parte de hidratação, a concentração, a parte do cérebro ali, do organismo como um todo, como funcionar. O gengibre já é alguma coisa isolada, como eu falei. Né? Alguma coisa com outra coisa, ela não vai favorecer o emagrecimento, por exemplo. Né? Água com limão emagrece, né? Não emagrece. Que nem uma professora minha da faculdade dizia, só se for até o limoeiro daqui a 2 km buscar o limão, tu vai emagrecer, né? A água com limão, ela não tem esse poder, assim, de emagrecimento, né? Senão, não teria por que a gente fazer dieta ou fazer restrição. Restrição não, né? Restrição eu faço só em caso de doença. Que aí se o paciente tem alguma doença específica, a gente tem que restringir alguns alimentos, né? Mas é por aquele determinado período ali, com muito controle também, para ele não ter déficit em outra coisa, né? Então por isso que é importante o acompanhamento nutricional por causa disso, né? Por causa desses mitos, assim, arroz e feijão, água com gengibre, água com limão, né? Eu falo muito, uma dica muito boa, pessoal, aqui pra ser saudável mesmo. Eu sempre falo muito, às vezes quando eu faço os vídeos, acordar pela manhã e tomar uma água em jejum, sabe? Porque o que vai acabar acontecendo? No período da noite, o teu fígado ele vai fazer o detox ali. Teu fígado, ele mesmo faz o detox. Então não precisa tomar chá detox, não precisa tomar aquelas bebidas verdes, nada disso, tá? O nosso fígado, nosso órgão, ele já faz esse trabalho toda noite, tá? Então não é necessário a gente, né, fazer isso. O que a gente vai fazer para ajudar o nosso fígado? Tomar um copo de água em jejum pela manhã, né? Vai ajudar ali a acordar o organismo, automaticamente ajuda o nosso intestino a trabalhar melhor, favorece emagrecimento, vai acordando, digamos assim, o nosso organismo ali, a água também, né? Eu sempre falo muito para os pacientes essa dica de ouro aí, que é muito e funciona muito, assim, sabe? Eu tenho grupos de desafios que eu tenho no WhatsApp, e o pessoal, assim, por incrível que pareça, essas pequenas dicas, assim, o pessoal tá colocando em prática. Em uma semana já teve questão de desinchar, né? Então, assim, ó, pequenos hábitos como ingestão de água conforme o peso, 30 minutos de caminhada é muito importante, ingestão de frutas, pelo menos 3 porções de frutas durante o dia,
3 verduras e legumes também no dia, né? Quanto mais colorido, melhor, né, pessoal? Então, assim, ó, são pequenas coisas que fazem a diferença no nosso corpo e é tudo hábito, né? Motivação a gente não vai ter todos os dias, né? A gente vai criando isso com disciplina, com horário, né? É que nem a questão de exercício físico. O primeiro dia vai ser horrível, mas depois o nosso corpo vai pedir, né? Porque automaticamente o exercício físico, ele não é, como eu já postei, né, hoje, ele não é para questão estética somente, né? Ele é para o nosso cérebro, ele elimina o hormônio do estresse, principalmente o pessoal aí que tem a vida corrida, que trabalha muito no comércio, que trabalha no setor de educação, que é o meu público forte, né? Então isso ajuda muito, né? Então uma alimentação saudável, uma boa hidratação, um exercício físico, não tem erro, né? Outra coisa, pessoal, dica importante, evitar alimentos ultraprocessados, empacotados, porque tudo que é empacotado, tudo que é enlatado, ele contém muito sódio para conservação, né? Então, o que ocasiona o sódio no nosso corpo? Ocasiona o inchaço. E aí, se a gente não ingere água, o que a gente fica? Estufada. E aí a pessoa acha, ai, como eu tô gorda. Aí eu vejo que com o passar, assim, da ingestão da água, o pessoal começa, ai, eu emagreci. Eu digo, tu não emagreceu, tu desinchou, né? Então, não que a pessoa vai tirar, porque a gente não consegue fugir diretamente da indústria, mas, como é que eu posso dizer assim, de vez em quando, né, por exemplo, arroz, feijão, né, algumas pessoas conseguem direto já, daqui no interior já direto, mas quando comer alguma coisa que ela é processada ou ultraprocessada, tentar ingerir pelo menos assim, ó, o mínimo de água por dia pro corpo, né? Assim como evitar o tabagismo, né? A alta ingestão de álcool também ocasiona a pessoa adquirir peso, sem contar que prejudica também a saúde, né? Sim. O álcool, no caso, assim, não em excesso, né? Por exemplo, uma vez na semana, não tem muito problema. Sim, o que acontece? A questão do álcool, tudo que eventualidade, digamos assim, de vez em quando ele não vai causar nenhum dano, tá, gente? Então, não é um aniversário que a pessoa que vai tomar um refrigerante, que vai tomar alguma coisa que vai fazer mal. Mas sim, por exemplo, todo final de semana, todos os dias, né? Assim como a alimentação, né? Todos os meus pacientes, eles socializam normal, eles fazem tudo normalmente. Eles têm que se sentir com a dieta, eu sempre digo pra eles, tem que ser uma coisa confortável. Para mudar o estilo de vida e ser isso pro resto da vida. Porque não adianta a pessoa fazer uma dieta, com déficit calórico, e aí a pessoa depois abandonar e volta o peso tudo de novo, né? Então eu trabalho muito com eles a reeducação alimentar. Por isso que eu sempre gosto de fazer. O que tu tem na tua casa, o que tu tem acesso, a gente bota o que tem na safra, já para facilitar a adesão deles na dieta, né? Na reeducação alimentar, ali na introdução de novos. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto, né? E aí eu acabo colocando, a pessoa começa a comer aquilo ali, e aí às vezes vai direto para um suplemento, uma coisa que não tem necessidade. A gente tem alimentação de fácil acesso, então não tem por que suplementar. Sim. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, tem muita gente que não gosta muito de legumes, eu mesma sou, né? Aí, só que assim, eu como muita fruta. A fruta ajuda a substituir os legumes ou eu realmente preciso comer? Não, legumes? tu precisa realmente. Tu precisa, a gente precisa ter legumes e verduras, por exemplo, ele tem um aporte muito grande de micronutrientes, né? Sim. Então, por exemplo, não que, claro, que um espinafre vai ter mais ferro que um feijão, por exemplo, mas por isso que eu falei, é importante, né, a ingestão de frutas aliada ali, verduras e legumes, né? Mas eu sempre coloco com os pacientes assim, o que eles gostam de comer, né? Porque a pessoa não vai comer uma coisa que não goste, né? Sempre tem alguma coisinha assim que tu vá, né, ter mais, digamos, né, que tu goste um pouco mais, então aí é mais tranquilo, sabe? Mais de colocar no dia a dia ali da pessoa. As dicas estão servindo pro público e pra mim também, claro. Porque a minha alimentação não é das melhores, eu preciso admitir. Isso. Infelizmente também, né, é bom frisar aqui na internet, que eu falo muito também lá na rede social. Infelizmente, muitas pessoas, com a correria do trabalho, a pessoa dá prioridade pro trabalho e acaba esquecendo da saúde, né? E isso, às vezes, a pessoa só vai se dar de conta quando vai assim, que tá na última, chega lá pra mim assim, ó,
que já tá, sabe, com a medicação, e a medicação já não tá mais, porque a alimentação tá toda inadequada. É a mesma coisa que a pessoa fazer um exercício físico, uma academia, e ela não se alimentar adequadamente. É a mesma coisa. É dinheiro botado fora, digamos assim, sabe? Então, por exemplo, entrando na parte de estética, de academia, né? A pessoa querer massa muscular ou emagrecimento. Não adianta a pessoa fazer, pessoal, uma academia e ter uma alimentação ruim. Ela vai fazer 3 anos, 5 anos, 10 anos na academia e ela não vai ter aquele suporte ali de alimentos que ela precisa para suprir o que ela gastou na academia, né? Para, por exemplo, para o emagrecimento, a pessoa ela tem que ingerir menos e gastar mais, né? Então quem quer massa muscular é o contrário, né? Daí tem que ter um aporte maior de proteína, né? A gente tem que cuidar bastante da hidratação para a pessoa não passar mal, né? Tem pessoas que conseguem treinar normal em jejum, tem outras que não, que precisa, né, da alimentação pré e pós-treino também. Sim. E com relação aos mitos, tem mais alguma assim que tu escuta muito nas consultas e que é totalmente mentira? A questão do leite, gente, leite, o pessoal pergunta muito, né, se o leite ele é inflamatório, se não é, se faz mal. O leite ele passa por um processo que a gente chama de UHT, né, justamente, né, porque ele não causa nenhum mal para a saúde, tá, pessoal? Ele passa todo por um processo ali para ele poder ser liberado para o pessoal poder consumir, né? Isso o pessoal me pergunta muito se o leite ele faz mal, se ele é, né? Eu já vi muita gente falando que dá pedra nos rins. É, isso aí tudo é mito também, né? O que dá pedra nos rins, que eu escuto muito no consultório também, é a alta ingestão de carne, né? Aqui no município a gente tem muito, né? O pessoal tem muito acesso, né, à questão Gosta da muito carne. de um churrasquinho. Gosta de um churrasco, isso aí. Aí, só que assim, não é um churrasco que vai te ocasionar pedra nos rins, né? É que o pessoal, ele foca muito na carne, na proteína, na cerveja, e aí esquece a salada, esquece de todo o resto, né? Esquece da água. Da água, principalmente, isso aí. Né? E assim, pra finalizar, tem alguma dica, assim, por último, que tu queira dar pro público? Assim, pessoal, a dica que eu posso dar pra vocês, assim, eu como profissional, né, que na verdade eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, que é ajudar as pessoas, não façam, assim, dietas, né, da internet, não compartilhem dietas com colegas, não façam isso, mas agora vocês não vão ver o resultado lá na frente. Mas a gente já, como já está atuando, a gente vê dieta restrita, por exemplo, assim, ó, é o que mais tem. Restringir, né, ali causa doença mais adiante, pessoal, e doenças sérias, hepatite, esteatose, né, coisas mais graves, cirrose, né, gente. Então, assim, ó, a dica que eu dou para vocês para finalizar é essa. Tá? Procure um profissional que vão auxiliar vocês. Não tenham medo de procurar nutricionista, porque nutricionista não vai deixar vocês passar fome, né? Pelo contrário, né? A gente tá aqui para ajudar, né? Sim. Então, o pessoal tem muito medo ainda, enfim, de ter passado por outros profissionais também e terem ficado com aquela má impressão que não é errado, né? A gente ficar com aquilo e ficar com medo. E eu vejo muitas pessoas precisando realmente e tem medo, tem receio, né? Só que cada profissional trabalha com uma conduta, né? Então eu tenho meus pacientes aí que estão sempre dando feedbacks lá no meu Instagram, no meu Facebook, falando, né, dos objetivos deles que foram alcançados, esses grupos que eu faço também esses grupos eu faço para auxiliar a pessoa a criar esses hábitos, por exemplo, tu que não gosta de verduras, né? Para introduzir aos pouquinhos ali para a pessoa entrar né, num plano alimentar. Né? Então esses grupos eles são desafios mesmo, porque a pessoa tem aquela dificuldade e eu tô ali cobrando, eu tô ali, né, ajudando para motivar o pessoal para continuar, para conseguir alcançar o objetivo. Como tá o nome no Facebook para quem quiser seguir? O Facebook é Aline Calisto e ali no meu Instagram é Nutri Aline Calisto. Quem quiser me seguir lá, tá, pessoal? Eu tô sempre na rede social aí, o pessoal às vezes me acha na rua e me diz, eu vejo teus vídeos e tal. Então o pessoal já está bem chegado, já conhece bem, né? E como a cidade é pequena, uma pessoa vai passando para outra, então o pessoal gosta, pede que eu faça as lives, né?
Agora com o tempo, assim, eu não tenho feito muito seguido, mas eu vou me organizar mais e vou ver se eu faço mais lives. E pode voltar aqui também quando quiser. Claro, claro, agradeço muito também o convite, a oportunidade, né, que é sempre bom a gente estar com pequenas dicas, a gente tá auxiliando o próximo também e divulgando aí a Donfa News também, que é né, muito boa aí para nós, sempre nos trazendo notícias sempre atualizadas, né? Então eu agradeço muito o convite também. Então assim, ó, gente, não procurem, né, dietas na internet, procurem a Aline, ela faz atendimento particular aqui na cidade, é na General Osório, né? Procurem o consultório da Aline, marquem, né, não vamos arriscar a saúde. É verdade, né? Isso aí. E muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.